O capítulo já começa de forma tensa, com o grupo se reunindo no meio do deserto onde Debbie se pergunta se ali estava bom, e Reizo explica que não haviam seres vivos por perto, com isso elas podem começar sua disputa. Ela já avisa para Diablo que se ela for se desculpar, aquela era a hora, só que Diablo manda ela não se arrepender do que estava fazendo. Temari tenta acabar com a briga das duas, enquanto Rokurou entende que foi tudo culpa dele. Ele se pergunta como que os doces que eles compraram poderiam dar tantos problemas. Acontece que as duas começaram essa briga pois Debbie dizia que um doce chamado Vila dos Cogumelos era delicioso. Mas Diablo dizia que um outro doce chamado Montanha de Brotos de Bambu que era delicioso. Temari entende que precisavam parar a briga delas e nisso ela tem um plano. Ela pede para Reizo a levar de volta para casa enquanto Rokurou fica lá para evitar que elas se matem. Debbie se irrita com Diablo, dizendo que ela sempre foi arrogante e gostava de impor seus gostos para os outros, e por isso ela não entendia os sabores dos cogumelos. Enquanto Diablo explica que Debbie sempre foi muito egoísta e por isso ela não entendia o esplendor dos brotos de bambu. Nisso ela evoca sua espada amaldiçoada. Diablo prepara seu golpe, Thorny Path Sword, tentando perfurar Debbie, mas seu golpe é inútil contra a proteção de Debbie, com suas asas carregadas de energia. Ao escapar do golpe, Debbie usa seu Deb Beam para vaporizar Diablo, enquanto Rokurou se pergunta se realmente precisavam chegar a tanto por causa de doces. Nisso Diablo tenta pegar Debbie desprevenida, mas ela consegue esquivar do golpe. Debbie se irrita e usa seus punhos giratórios para atingir Diablo com seu Guru Guru Punch, a afundando no chão. Rokurou imagina que Diablo foi morta nesse golpe por uma mera disputa por culpa de doces. Só que Diablo se levanta ainda mais enfurecida do que nunca. Debbie percebe que sua inimiga era muito resistente por ter aguentado seu golpe e nesse momento Rokurou tenta acalmar as duas pedindo para que elas escutem o que ele tem a dizer. Depois de um discurso sem pé nem cabeça do Rokurou falando sobre os doces, tentando fazê-las entender que um não é superior ao outro, Debbie diz entender bem o que ele quer dizer. Ela entende que não devem se segurar e deveriam partir para cima de seu inimigo com toda a sua força. Rokurou tenta voltar a falar, mas as duas o ignoram enquanto preparam seus golpes poderosos. Debbie carrega sua técnica secreta, Deb Beam Sword, enquanto Diablo usa sua energia para carregar sua espada com a técnica Decapitation Sword. As duas partem para o ataque enquanto Rokurou manda elas pararem, pois elas poderiam se machucar muito. Mas como elas não escutam, ele imagina como poderia impedi-las. Até que nesse momento, Temari volta e manda que as duas olhem o que ela trouxe. Isso porque ela juntou os dois doces em um bolo para criar a Vila de Brotos de Bambu e Cogumelos. As duas encaram o bolo impressionadas, pois, ao invés de discutirem, poderiam juntar ambos para criar um doce ainda mais delicioso. Rokurou imagina se essa ideia poderia funcionar para acalmar as duas. Só que nisso, ele vê as duas entretidas com a ideia e logo se desculpando uma com a outra pela briga, reconhecendo que doces são melhores comendo juntos. Mas nisso, Rokurou explode de fúria mandando elas não começarem uma briga por isso para começo de conversa, perguntando o que elas estavam pensando. No Omake, Rokurou fica impressionado com a forma da espada da Diablo e ela menciona ser a Fragarash, uma espada mágica passada de geração em geração da família Melt Pudding, capaz de se moldar para a forma de seu mestre atual. Rokurou entende que precisa demonstrar a força para que a espada reconheça como mestre, mas Diablo menciona que além disso, ele precisaria de cuidado e atitude, pois tinha que tratá-la como se fosse parte da família, e assim a Furachan poderia reconhecer. Rokurou imagina que isso seria um apelido fofo que a Diablo deu para sua espada, mas vendo a reação dela, Rokurou começa a tentar se desculpar imaginando que ele tenha falado demais. O capítulo seguinte ocorre no White Day, um feriado que acontece um mês após o Dia dos Namorados, onde os garotos retribuem os chocolates que receberam das garotas, geralmente com doces ou outros presentes. Rokurou apresenta o jogo daquele dia, que seria um puzzle game, ou para resumir, um Tetris. Ele explica que por ser difícil, eles deveriam praticar, mas Debbie parecia muito contente, quase dando a entender que nem mesmo estava ouvindo. Debbie aproveita e menciona que aquele dia era 14 de março, ou seja, White Day. Mas Rokurou a encara confuso e continua a explicação fazendo ela acreditar que ele só estava se fazendo de idiota. Isso porque ela sabe que White Day é o dia de receber um presente pelo chocolate do Dia dos Namorados, e nisso ela aguarda ansiosa que Rokurou a dê um presente. Mas ele continua apenas preparando o desafio e imaginando que Debbie estava estranha naquele dia. Rokurou explica como funciona o jogo, onde ela tem que juntar as peças e fazer uma fileira para serem destruídas. Debbie fica animada com o jogo, até notar que os blocos empilhados lembravam chocolates, e nisso ela fica encarando ele, que só diz ser verdade.
Nisso ela começa a se irritar, mandando ele não provocá-la. Ele continua o jogo dizendo que quando ele completa uma fileira, ele consegue um bloco de obstrução para impedir ações do adversário. Debbie diz ser injusto, mas Rokurou explica que ela pode destruir o bloco e com isso ter seu ataque compensado. Seria como se ele devolvesse o favor, e Debbie menciona isso 2 vezes, para ver se Rokurou entende. Rokurou fica achando ela cada vez mais estranha, e Debbie se irrita ainda mais com Rokurou, dizendo que ele era muito inocente, não estava percebendo o raio branco do efeito no jogo. Ou seja, branco, white. Vendo que ainda não estava adiantando, Debbie começa a se irritar ainda mais, acreditando que ele não iria dar nada para ela, até que de repente ela imagina algo. Ela estava muito esperando ser recompensada por algo que deu para ele, imaginando que isso poderia significar outra coisa, ela se contenta que não receba nada. Ou pelo menos é o que ela tenta, pois ela começa a chorar e Rokurou pergunta o que houve, pois ele não estava entendendo nada. Debbie tenta dizer que era o White Day, mas como estava tentando falar enquanto chorava, acabou não dando para entender nada. Debbie menciona que não tinha problema, pois eles eram inimigos, então fazia sentido não receber nada, mas Rokurou acaba ficando desanimado, pois ele percebe que ela sabia do White Day, mesmo ele querendo fazer uma surpresa para ela. O que deixa Debbie confusa, nisso ele entrega um presente para ela. O presente dele era um par de brincos de coração. Rokurou menciona que sempre entrega doces para ela, então achou melhor comprar brincos para ela, e depois de comentar envergonhado sobre o presente, ele diz que poderia ter entendido se ela falasse sobre isso desde o início. Só que Debbie estava muito encantada pelo presente que recebeu, o que deixa Rokurou confuso. Debbie menciona que ficou impressionada, pois não imagina que um garoto do colegial poderia comprar algo tão caro. Mas Rokurou menciona que comprou para Temari e a Elle um presente de valor parecido. Com isso, Debbie tenta se fazer de madura, aceitando um presente tão barato assim, mas a verdade é que os dois só não conseguem se aguentar de tanta vergonha pelo momento. Debbie fica tão corada que decide ir embora por aquele dia e Rokurou fica imaginando se geralmente é tão complicado assim entregar o presente de White Day, pois era a primeira vez que ele fazia isso, mas ele parecia bem satisfeito com o resultado. Enquanto isso, na casa da Debbie, ela está experimentando os novos brincos, enquanto se pergunta se ele ficaria feliz com isso. Sobre os presentes para Temari e Elle, Temari recebeu um conjunto de sabonetes e a Elle recebeu biscoitos caros. O omake se passa na noite daquele dia, com Debbie conversando com Areizo sobre os brincos bem animada. Pelo menos até o dia seguinte, em que ela acabou perdendo os brincos e acaba revirando seu quarto do avesso para tentar achá-los. Debbie fica desesperada procurando até que ela se lembra que quis experimentar mais uma vez antes de dormir e acabou capotando de sono. Ela comenta isso com o Reizo, que apenas imagina que ela ficou bem mais afetada do que gostaria de demonstrar. No capítulo seguinte, temos o retorno da Shadow, que achava que tinha sido esquecida. Mas Debbie menciona que ela deveria aparecer mais vezes, assim como ela sempre pediu que a Shadow fizesse. Só que como ela é muito tímida, ela estava muito feliz de ser amiga do Rokurou, mas não sabia como conversar, e Rokurou pede que a Debbie não vá embora, pois precisavam de ajuda para conversarem. Debbie fica contente de ser o centro das atenções naquela situação, e pergunta qual seria o desafio do dia, e Rokurou menciona que estava ficando sem ideias, e por isso o desafio seria com um jogo de videogame que ele não jogava fazia tempo, chamado Splatoon. Nessa eu senti um cheiro de processo vindo pro coitado do autor. Debbie fica desanimada por ser outro videogame, mas Rokurou pede para ela entender que é difícil pensar em jogos todos os dias. Mas Shadow parecia interessada. Ela pergunta se aquele era Splatoon, e Rokurou fica impressionado que ela saiba do que se tratava. Mas Shadow menciona que ela sempre gostou de jogos e animes do mundo humano, e por isso ela costumava jogar em segredo, o que anima Rokurou. Debbie se anima ao ver que eles estavam conseguindo conversar sobre algo, mas Rokurou começa a perguntar para Shadow sobre as partidas ranqueadas, ou até as armas que ela costuma usar no jogo, e a conversa segue fluindo enquanto Debbie os observa de longe tentando entender o assunto. Debbie nota que aquilo era uma conversa fora do círculo dela. Rokurou fica bem animado, pois nunca teve um amigo para jogar Splatoon, e Shadow menciona que também sempre jogou sozinha. Mas Rokurou diz que poderiam jogar todos juntos dessa vez, e pensa em pedir para Debbie ensinar a Shadow como usar o videogame dele. Mas Debbie pede para que eles escolham outro jogo. Rokurou pergunta o porquê, afinal, finalmente encontrou algo que poderia fazer com a Shadow, mas Debbie apenas diz que tinha algo a incomodando, e Shadow só aceita para alegrar sua amiga. Debbie imagina que agora ela pode se manter como o centro da diversão. O problema é que Shadow reconhece a caixa dessa vez que era do jogo Pokémon, ou Pocket Monsters. Na boa, esse cara gosta de brincar com perigo. Rokurou fica animado vendo que Shadow conhece esse jogo e começa a conversar com ela de novo, e nisso Debbie volta a ser escanteada.
Shadow menciona sobre a popularidade de Pokémon e o como é divertido poder vencer as lutas com seu Pokémon favorito, além de várias outras coisas que eles discutem sobre o jogo, enquanto Debbie fica de lado. Nisso, Rokurou se anima e decidem jogar Pokémon e chamam Debbie para jogar. Só que ela pergunta se ele poderia dar uma ideia para um novo golpe especial, o que irrita Rokurou. Ele diz que estavam tentando arrumar as coisas e Debbie apenas diz que não estava de acordo. Mas como não consegue dar uma resposta boa, ela pede para escolherem o desafio da seguinte forma: aquele que desse a ideia mais legal, vencia. Ela imaginava que não teria como perder nessa. Debbie volta a ser o centro das atenções, enquanto Rokurou imagina o que poderia ser um golpe especial legal. Nisso ele imagina uma técnica perfurante, mas Debbie só não entende e Shadow imagina que ele pudesse estar falando de uma habilidade que pudesse perfurar através de armaduras. Rokurou diz que ela estava certa e Shadow menciona ter visto algo parecido em um anime, onde o personagem usava uma técnica que era capaz de causar danos internos ao seu oponente. Rokurou fica animado dizendo que esse tipo de técnica é muito legal, e lembra que ela havia dito que gostava de animes, mas Debbie, tentando puxar o assunto para ela de novo, diz que seria bem mais legal destruir tudo logo. Rokurou diz para ela que aquilo era diferente, que ela não entendia do assunto, o que deixa Debbie ainda mais irritada. Debbie tenta dar uma ideia de golpe, mas Shadow a corta dando a ideia de um golpe que não cause destruição desnecessária. E Rokurou fica animado, pois eles se lembram da arma Bunker de Beerus, que seria uma arma que surge em animes de robô, que crava estacas em alta velocidade. Rokurou fica ainda mais animado ao ver que Shadow curte animes de robôs e a conversa continua fluindo entre eles. Nisso, Debbie simplesmente surta de ódio, mandando os dois se calarem. Isso porque ela estava cansada de ouvir sobre um monte de assunto que ela não entende nada e manda eles conversarem mais vezes, já que conseguem se comunicar tão bem quando puxam esses assuntos. Mas ela ainda se demonstra irritada por estar lá ainda e termina dizendo que por esse motivo ela não tem tantos amigos. Shadow e Rokurou se desculpam com Debbie por deixar ela de escanteio, prometendo não falar mais de animes ou games naquele dia. Com isso resolvido, Debbie tenta manter as conversas, já que eles conseguiam conversar bem, e pede para que Shadow converse com o Rokurou sobre como tem passado. Mas nisso os dois travam de novo e Debbie só consegue perder a paciência novamente por eles não conversarem. O Omake do capítulo segue a Debbie caminhando pelas ruas aproveitando a chegada da primavera, enquanto menciona sobre as mudanças causadas pela estação. Só que nesse momento cai um inseto nas roupas dela e faz Debbie ficar desesperada para poder tirá-lo. Nisso Rokurou volta com uma bebida e vê Debbie em uma situação meio constrangedora. Ele pergunta se ela estava assim por ser primavera, mas Debbie apenas menciona que não deveria tirar conclusões precipitadas. O capítulo seguinte começa com o grupo embaixo de uma cerejeira para aproveitar o feriado de Hanamatsuri, onde as pessoas se reúnem para ver o florescer das cerejeiras, ou Sakura. Mas como ainda é Debbie, não poderia faltar confusão, e dessa vez é uma disputa de bebidas entre Debbie e Elle, que deixa Debbie fora de combate. Como o Rokurou só tem 15 anos, ele ficou de fora vendo as duas enchendo a cara e Elle provocando a Debbie. Elle menciona que depois de ouvir que iriam ver o florescer da Sakura, ela se animou muito e decidiu acompanhá-los, mas não esperava que a Debbie fosse tão fraca com bebida. Mas é lógico que era uma mentira, pois o plano de Elle dessa vez seria tirar o seu obstáculo da Debbie e poder conquistar o coração do Rokurou. Ela só esqueceu que deixando a Debbie bêbada, o Rokurou ficaria preocupado e daria muita atenção para ela. Nisso, Elle decide fingir estar bêbada também. Ela começa a jogar charme dizendo estar bêbada enquanto dá uma olhadinha de lado, mas isso só deixa Rokurou mais preocupado procurando uma garrafa de água para ajudá-las. Elle até imaginava que poderia falhar com sua primeira investida, mas com a Debbie fora de cena não teria como ela ser atrapalhada. Ou pelo menos é o que ela achava. Debbie começa a rir da cara da Elle, dizendo que ela vivia enchendo a cara com bebidas humanas, o que demonstra para Elle que a Debbie bêbada poderia ser ainda mais perigosa por não calar a boca. Para tentar acabar com os comentários da Debbie, ela tenta fazê-la beber ainda mais, enquanto mostra ao Rokurou que ela havia preparado o almoço para eles. Os dois comem juntos, o que deixa Elle feliz, até que Debbie revela que ela não cozinhou nada, já que ela só mandou sua empregada cuidar de fazer o almoço. Logo depois ela começa a comer o almoço dizendo que estava mesmo gostoso, mas ainda assim isso irrita ela, que não acredita que ela não desmaiou de tanta bebida ainda. Nisso Debbie começa a contar os podres do passado da Elle, quando ela ainda era fraca com bebida, falando de uma vez que ela encheu tanto a cara que Debbie teve que cuidar dela durante uma festa de fim de ano, enquanto ela já estava acabada chamando o Hugo, se é que me entende. Debbie ainda tenta ser gentil, mandando serem amigas, pelo menos por enquanto, pois isso pode acontecer com qualquer um.
Só que nesse momento, ela explode de raiva, perguntando quem que iria gostar de ser amiga de uma demônio fracote e estúpida como ela. Nisso Debbie fica chocada e ela imagina que passou dos limites e tenta se desculpar. O problema é que, na verdade, Debbie estava passando mal e já estava quase chamando o Hugo também. De início, ela pensa em como poderia ajudar, mas logo imagina que seria uma ótima chance de deixar a Debbie se humilhar na frente do Rokurou, e decide que seria melhor deixá-la passar essa vergonha ao invés de ajudá-la. Até que ela se lembra da Debbie cuidando dela quando estava passando mal na festa. E quando Debbie diz que não aguenta mais, ela ativa seu poder chamado Raijinka. Sem poder perder tempo, pois essa técnica consumia muita energia aparentemente, ela segura a Debbie e foge para o meio da floresta, onde só tem como ouvir os gemidos da Debbie. O problema foi quando voltou, pois seu cabelo estava todo cagado por culpa da eletricidade. Ela manda Debbie beber água enquanto explica que o modo Raijinka usa o poder da eletricidade dela para permitir uma velocidade intensa. O problema disso é que usar esse modo sempre acaba com o seu cabelo cheio de estática. Nisso, ela aceita que falhou em chamar a atenção do Rokurou, mas ele menciona que ela tinha sido bem gentil naquele momento. Rokurou menciona que achou bem legal por parte da Elle em ajudar a Debbie, mesmo estando irritada com ela, e nisso ela fica feliz por ter sido elogiada. Só que, com toda essa bagunça, os três só esqueceram de ver as benditas cerejeiras. No Omake, Rokurou se lembra que Debbie havia mencionado que ela tinha uma empregada e se pergunta se a família da Debbie era rica. Debbie menciona que mora em uma casa que parece um castelo, o que deixa Rokurou impressionado. Ela continua falando de sua casa, explicando que a comida chega sem nem pedir nada e que toda a limpeza é feita pelos empregados, o que deixa Rokurou bem animado de imaginar tudo isso. Até que Debbie demonstra bem menos animada, dizendo ser esse o motivo para ela viver entediada, o que acaba chocando o Rokurou. No capítulo seguinte, o desafio seria de desenho, onde a Temari iria dizer algo que eles teriam que desenhar e Debbie já veio preparada e arrumada para isso. Temari pergunta se ela era boa desenhando, e Debbie menciona que as artes demoníacas são muito exploradas no inferno, e, dentre eles, as habilidades delas são as melhores. Temari manda eles desenharem um gato. Depois de um tempo, Debbie termina de desenhar com um olhar muito contente e realizada. Exceto que eu me pergunto se não foi a Anya que desenhou esse negócio, que nem pra ter as orelhinhas pontudas não teve. Rokurou não se segura e diz que o desenho dela estava bem ruim e que ele venceu de novo. Rokurou se vangloria dizendo que ele nunca mostrou isso para ninguém, mas ele tinha confiança em suas habilidades artísticas. Temari até se anima com o desenho do Rokurou, mas depois de mostrar eu preferia que ele continuasse mantendo em segredo. Sério, que diabos era para ser esse troço? Debbie começa a provocar o Rokurou, dizendo que o dele estava muito ruim, e nisso os dois partem para cima da Temari, esperando um veredito. Só que ela não consegue dizer qual está menos pior. Debbie pede para ela ser gentil quando for dar as respostas. Mas nisso, os dois só começam a brigar, porque não conseguem saber onde aquilo seria um gato, em ambos os casos. Com isso, Debbie decide mudar as regras, onde eles teriam que desenhar o que viesse à cabeça, e venceria aquele que conseguisse fazer algum que a Temari reconhecesse. Vendo que os dois não ouviam ela, Temari só consegue encará-los com medo do que vem por aí. Debbie começa com... eu duvido que alguém saiba o que diabos era para ser esse negócio. Temari tenta adivinhar e Rokurou também não faz a menor ideia do que raios ela pensou. O pior é a resposta. Aquilo era para ser Areizo. Rokurou enaltece que nem a quantidade de olhos ela acertou. Nisso ele menciona que sua habilidade era tão superior que a Temari iria reconhecer logo de cara. E nisso ele mostra... eu desisto. Temari se esforça e, vendo um par de chifres, acredita que ele tivesse desenhado a Debbie. Mas Rokurou menciona que aquilo era um besouro veado fêmea, e eu me recuso a mencionar o que eu pensei depois de ler isso. Temari pede para que eles tentem fazer algo mais simples, imaginando que poderia sair algo melhor. Só que Debbie desenha... está piorando a cada tentativa. Temari tenta adivinhar e Debbie diz ser um Bombofagomu Bururum. Eu não tô inventando e eu tive que traduzir a frase em si para ter certeza que não foi um erro. E sim, eu estou falando que eu tive que traduzir do japonês para ter certeza. Ela menciona ser um monstro simples do inferno, que logicamente a Temari deveria conhecer, né? Com isso, Rokurou se anima e faz algo que eu acredito ser uma girafa. Temari se anima porque ela também chega à mesma conclusão e descobrimos que ambos erramos, pois aquilo era um crocodilo. Como claramente podemos ver, aquela bolinha preta era o olho e o tal pescoço longo era a boca aberta.
Com isso, o desafio continuou. Enquanto isso, a mente da Temari foi se destruindo aos poucos. Quando chegou na 35ª tentativa, ela já nem sabia mais o que dizer ou como falar alguma coisa, o que faz Rokurou perceber isso. Porém, Rokurou menciona que ela acertou e que aquilo era para ser um pato real. O problema é que ela nem mesmo lembra de ter falado alguma coisa, mas fica feliz que finalmente tenha acabado essa tortura. Debbie fica triste que não tenha vencido e Temari só se desculpa com ela. Com isso resolvido, Temari menciona que gostaria de tentar desenhar algo, mas acredita que precisa treinar um pouco mais. Só que quando ela mostra o seu desenho... só vejam! Nisso, Rokurou e Debbie percebem a diferença absurda. O Omake mostra o Rokurou e a Debbie no parque quando Rokurou acaba espirrando. Ele imagina que possa ter ficado gripado, perguntando se ela estava bem. Mas quando Debbie demonstra estar com vontade de espirrar, Rokurou se preocupa que o espirro da Strongest Demon poderia ser muito potente. Mas ela dá um espirro bem leve, segurando seu rosto, o que deixa Rokurou corado, lembrando que, mesmo ela sendo um demônio poderoso, ela ainda é uma garota. No outro dia, Debbie volta pro inferno depois de perder mais uma partida para o Rokurou e começa a caminhar pelas ruas atrás de algo para comer, mas fica decepcionada pela falta de opções. Até ver uma loja marcada como Churu Churu, que é mencionado sendo um prato semelhante ao lamen. Debbie se anima com a ideia e decide entrar para pedir um prato. Ela acredita que não teria segredo, só tinha que pedir o prato e pronto. Nisso ela pede um Churu Churu extremamente picante, só que o atendente manda ela pegar uma ficha. Debbie fica encarando a máquina de opções tentando ver o que poderia pedir, pois ela sabe que lida bem com pimenta, até notar um pedido com carne de porco. Nisso ela decide fazer um pedido caprichado, e até surpreende o atendente, querendo ter certeza se ela iria aguentar tudo isso. Com isso ela recebe os pedidos de vários pratos diferentes, o que surpreende Debbie por notar que era bem mais do que ela imaginava. Mas ela acredita que deve dar conta. No que começa a comer o prato de lamen de porco, Debbie nota que estava muito gostoso. Depois disso, ela decide provar a tigela de porco e acaba gostando também. Nisso, ela prova o prato de carne de porco com vegetais e os outros, e é tudo muito gostoso. Nesse momento, Debbie nota que havia algo estranho quando havia uma loja vazia com apenas um cliente se empanturrando de comida. Até que ela nota que estava tudo bem, pois ela poderia fazer isso, afinal, ela estava desempregada. Mas ela se lembra que não está mais com tanto tempo livre. Ainda assim, Debbie imagina que seja falta de respeito ficar pensando tantas coisas enquanto come, e só deixa tudo pra lá. Ela começa a se perguntar se o ingrediente secreto daquele lamen poderia ser dashi, feito de dragão marinho, mas o atendente responde que eram apenas ossos de porco e temperos. Mas nisso Debbie se irrita e o imobiliza por ter falado com ela enquanto ela come. Depois disso, ela decide voltar a comer e por mais que imaginasse ser muita comida antes, ela até percebe que estava conseguindo comer tudo, até que ela para por um momento. Isso porque seu estômago estava cheio já e começa a se perguntar quem pediria uma porção tão grande. Mas como ela é muito orgulhosa, decidiu que iria comer até o final. Mas nisso, o atendente decide deixar mais um prato. Ele menciona ter notado o quanto ela gostava de carne de porco e decidiu dar uma porção extra por conta da casa, mesmo sem notar que a Debbie estava quase morrendo para completar aquela porção. Ao voltar para casa, Debbie estava tão cheia que parecia que ia parir um filho a qualquer momento. Nisso, ela se irrita por imaginar que além de perder no desafio com o Rokurou, ainda perdeu ao se desafiar a comer aquela porção toda. Mas ela acredita que só precisava descansar por agora. Ainda assim, ela fica pensando naquela loja em um local tão estranho, imaginando que eles iriam durar cerca de uns 20 anos por lá, pelo menos até ela simplesmente capotar de sono. Por algum motivo, vários capítulos não apareciam com omakes depois desse, e olha que eu fui procurando direto do japonês e em vários sites diferentes. Então, alguns capítulos não terão histórias extras. Continuando, no capítulo seguinte, Rokurou recebe a visita da Diablo, que menciona sobre a festa de Natal do ano passado que Rokurou providenciou para elas. Como agradecimento, ela entrega uns doces para ele. Rokurou imagina que ela tenha comprado para ele, mas Diablo explica que ela mesma quem fez. Isso acaba deixando ela envergonhada, dizendo que se estiverem ruins, ele pode só jogar fora. Mas quando ela pretende ir embora, Rokurou a impede. Ele menciona que seria complicado comer tudo sozinho e a convida para comer com ele, aproveitando que ele poderia fazer um chá para ela. Diablo aceita e os dois dividem os doces que a Diablo fez. Mas só depois de tudo isso que Rokurou nota o quão difícil é conseguir conversar com a Diablo, já que ele nunca ficou sozinho com ela.
Diablo puxa assunto com ele perguntando como estava sendo lidar com a Debbie nesses dias, e Rokurou explica que apenas ficam jogando e voltam para casa, mas nisso Diablo decide que precisa perguntar uma coisa séria para ele. Ela pergunta ao Rokurou como ele via a relação dele com a Debbie no futuro, o que deixa Rokurou completamente confuso, e Diablo nota que ficou estranha essa frase dela. Nisso ela fica completamente envergonhada dizendo que não estava falando de uma forma estranha, e ainda tenta usar o argumento de ser a comandante dos Cavaleiros Demônio. Depois de recuperar a compostura, Diablo menciona que sabe que não tem problema entre ele e a Debbie, mas também sabe que a expectativa de vida humana é muito diferente da de um demônio, e que em alguns anos Rokurou já vai estar mais velho e com uma família. Isso faz Rokurou imaginar que ele continuaria tendo os desafios com a Debbie mesmo depois de ficar bem velhinho. Mas nesse momento, Diablo pergunta se isso não seria um problema para ele. Mas Rokurou lembra que ele deve vencer os desafios para que ela não acabe com a humanidade. Mas ele não sabe dizer se ela ainda pensa sobre isso hoje em dia. O ponto é que ele não pode se recusar a jogar com a Debbie, o que faz Diablo pedir que ele seja sincero com os seus sentimentos. Nisso Diablo menciona que, caso a Debbie se torne mesmo um pouco irritante para o Rokurou, ela poderia usar sua autoridade para impedi-la de voltar ao mundo humano. Ela sabe que poderia ser drástico, mas poderia ser bom para Debbie também, pois quanto mais tempo passasse, pior seria para se desapegar dele. Diablo menciona que é responsabilidade dela permitir, ou não, que a Debbie continue a vir ao mundo humano, e nisso ela volta a perguntar o que ele pensa sobre o futuro dele com a Debbie. Mas Rokurou só diz que nunca pensou sobre algo assim, o que deixa Diablo confusa. Ele menciona que de início ele achava ela irritante, mas teve um dia que ele falou para Debbie que eles eram inimigos. Rokurou ficou bem feliz naquele momento, isso o fez lembrar do tempo que ele gastava sozinho e agradece a Diablo pela oferta. Mas diz que estava tudo bem, pois, mesmo que não saiba o que virá no futuro, ele sabe que desde que a Debbie possa vir encontrar com ele, Rokurou vai estar feliz sendo o parceiro dela. Isso porque eles são inimigos. Essa frase faz Diablo notar a relação dos dois e se desculpa pela proposta indelicada e pede que Rokurou estenda a mão para ela. No que ele estende sua mão, Diablo a beija, o que deixa confuso e corado. Diablo explica que aquilo era um juramento de cavaleira. Ela promete que se algo ocorrer no futuro, ela iria ajudá-lo. Ela explica que se ele ficasse muito tempo ao lado da Debbie, poderia gerar muitos problemas vindos do inferno, mas caso isso ocorra, ele pode chamá-la para protegê-lo. Nisso ela menciona que, antes de conhecê-lo, a Debbie era muito entediada, quase como se ficasse só encostada em algum canto sem ânimo. Mas desde que começaram os desafios, ela sempre pareceu mais feliz. Diablo agradece a Rokurou e pede que ela cuide bem de sua amiga de infância. Resolvido isso, ele acaba elogiando os doces da Diablo, que finge não se importar. No capítulo seguinte, Rokurou e Debbie estão se protegendo da chuva, o que deixa Debbie bem irritada por não poderem brincar. E ela começa a dar chilique, o que faz Rokurou imaginar que isso não deveria vir de uma pessoa com mais de 600 milhões de anos, enquanto ele decide que precisavam pensar em algo no momento. Rokurou menciona que irá ensinar ela a aproveitar a situação enquanto se protege da chuva. Ele pede para ela pensar em como está a situação atual. Ele menciona a chuva caindo enquanto estão protegidos pelo teto da varanda no parque. Com isso, ele menciona que, desse jeito, é como se estivessem em uma base secreta, e pergunta se isso não parecia emocionante. Debbie ainda tenta zombar com ele, dizendo que ele estava agindo feito criança, mas pouco depois, ela começa a se sentir animada com a situação. Rokurou entende que ela já compreendeu como era a situação e pergunta se ela teria algum desejo. Nisso, Debbie diz que, como acabou se molhando um pouco na chuva, ela gostaria de tomar algo quente. Nesse momento, Rokurou mostra que ele trouxe uma garrafa de chá, o que surpreende Debbie. Ele explica que, como a previsão do tempo havia avisado sobre a chuva, ele decidiu se prevenir. Ao tomar um gole de chá, Debbie reconhece a calmaria e sensação de segurança de poder beber um chá tranquila enquanto se protege da chuva e, mesmo que não queira admitir, seus olhos do cabelo não deixam enganar e nisso Rokurou mostra que também trouxe doces. Ao ver os doces, Debbie se anima imaginando o quão boa era essa sensação de estar em uma forma de base secreta aproveitando doces e chá quentinho enquanto se protege da chuva, e isso a deixa ainda mais contente. Mas quando Rokurou pergunta a ela, nota que estava demonstrando estar animada. Debbie tenta não demonstrar que estava gostando tanto e por fim reclama dizendo que ele estava tratando ela como uma criança, e Rokurou menciona que não era a intenção dele. Mas Debbie apenas diz que irá fazê-lo entender o que ela queria dizer. Quando ela finalmente tem uma ideia do que fazer, Debbie se levanta e se senta ao lado do Rokurou, colocando sua cabeça no ombro dele, o deixando corado.
Debbie o encara curiosa se ele não estava conseguindo aguentar aquela situação e explica que viu essa cena em um mangá da Temari, onde tinha uma cena com um casal se abrigando da chuva desse jeito. Ela admite que era apenas uma forma de simulação de situações, mas sabe o quanto aquilo estava afetando Rokurou, enquanto menciona que ela já estava mais acostumada com coisas assim. Só que, novamente, os olhos do cabelo dela não a deixam mentir e Debbie estava completamente envergonhada e desesperada para sair daquela situação, assim como Rokurou. Mas ambos sabiam que se saíssem, o outro notaria a reação e por isso nenhum dos dois conseguia se mover. Depois de um tempo, Debbie acaba dormindo e Rokurou a observa lembrando da pergunta da Diablo sobre o futuro dele com a Debbie. Rokurou não sabe bem o que pensar enquanto nota que a chuva finalmente havia passado. Quando Debbie acorda, ela fica contente em ver o arco-íris, enquanto Rokurou ficou com seu corpo todo rígido de tensão. Mas como Debbie estava muito animada, ele acaba reclamando por ela ter melhorado seu humor apenas de tirar um cochilo, a comparando com uma criança. Mas nesse momento, ele percebe que não pode mesmo ficar enrolando para se decidir e percebe que precisa pensar logo sobre o futuro dele com a Debbie. Ele encara a Debbie contente e percebe que não precisa se apressar, pois poderia ainda pensar um pouco mais sobre o que deseja. O capítulo seguinte começa com a Debbie desesperada, pedindo ajuda por Rokurou. Ela diz que uma certa pessoa é muito terrível, enquanto Rokurou fica tentando entender o que houve, até que do nada se ouve uma voz chamando pela Debbie, até que, de repente, surge uma maid dizendo que Debbie não poderia escapar dela, o que impressiona os dois. A maid encara o Rokurou e menciona já saber da história sobre ele. Ela menciona ser uma empregada da família de Corsifas que foi entregue temporariamente para ele e se apresenta como Mei do Sukuin. Debbie explica que Mei é uma empregada da família da El, e que, como a empregada dela estava de licença maternidade, a Mei foi para a casa dela. O que explicava o porquê Mei surgiu, mas não explicava o porquê do medo da Debbie. Debbie menciona que Mei pretendia acabar com a liberdade dela, e Rokurou tenta conversar com a Mei, dizendo que ela poderia ser complicada às vezes, mas que ele tem tentado resolver isso. Mas Mei não o escuta e diz que estava fazendo isso pelo bem da Debbie, e Rokurou fica confuso sobre o que seria a ideia dela. Nisso ela comenta as coisas horríveis que Mei estava fazendo, como forçá-la a acordar às 9 da manhã, ou então parar de comer doces de madrugada e escovar os dentes antes de dormir, perguntando se ele não achava isso cruel demais. Só que Rokurou, como é um humano normal, diz que isso tudo é normal para as pessoas e ainda menciona que 9 da manhã ainda é bem tarde. Se bem que eu entendo um pouco a Debbie, apesar de não ser um bom exemplo. Mei explica que a outra empregada era muito gentil e mimava demais ela, mas que agora iria fazer questão de ser mais rígida para ajudá-la, o que irrita a Debbie. Debbie menciona que Mei estava apenas tentando provocá-la, mas Rokurou a defende dizendo que ela apenas estava fazendo o trabalho dela. Só que Debbie menciona que Mei gostava de ver o sofrimento no rosto dos outros, e Rokurou manda ela parar de ficar descontando a raiva em todo mundo, mas Mei tenta fingir não estar contente, o que revela que Debbie talvez não estivesse sendo dura com ela, mas sim só dizendo a verdade, e a coleção de fotos da Mei vendo as caras de sofrimento da Debbie parecem comprovar isso. Rokurou acaba mencionando que ela estava sendo bem obediente, tentando melhorar o seu estilo de vida, e nisso Mei menciona que, dependendo das vontades da Debbie, ela poderia fazer algo, o que faz seus olhos brilharem. Só que nisso, ela menciona que o marido dela avisou sobre terem quebrado um vaso de 500 milhões de ienes, perguntando se foi culpa da Debbie. Nisso ela já começa a se tremer de medo por ter sido descoberta. Nisso, Mei diz que seu marido estava falando a verdade, e Debbie começa a tentar acalmá-la. Rokurou fica sem entender o que estava acontecendo, e Debbie explica que Mei era conhecida como Mind's Eye Demon, isso porque ela pode ver as fraquezas das pessoas. Mas Mei a acalma, dizendo que, mesmo sendo realmente uma sádica, ela realmente tinha desejos de ajudar a Debbie. O problema disso é que ela entende que parte do problema são as idas dela para o mundo humano, o que preocupa de verdade a Debbie. Mei explica que essa situação de ter sido derrotada por um garoto e ficar brincando com ele todos os dias estava além do prejudicial, podendo ser considerado até uma desgraça para o nome da família de Corsifas. E a manda parar com isso imediatamente. Mas nesse momento, quando Debbie estava perdendo as esperanças, ela disse que poderia lidar com tudo o que ela passou. Mas Debbie se enfurece de verdade, dizendo que isso já era demais e a coisa mais importante para ela seria o seu tempo, demonstrando que não iria recuar se Mei ameaçasse o seu tempo no mundo humano.
Com isso, Mei apenas diz que entendeu bem o que houve e que estava errada, o que deixa Debbie confusa. Mei explica que notou que esse tempo dela realmente é insubstituível, tanto para Debbie quanto para o Rokurou, mas isso deixa Debbie corada enquanto Mei se desculpa por não ter percebido antes. Mei diz que a Debbie falou com todas as letras o quanto o tempo dela era precioso e Debbie fica tentando fazê-la entender que não era bem o que ela estava pensando. Mas isso apenas rendeu mais uma foto para Mei antes dela ir embora, provocando mais uma vez sua mestra, que volta a se irritar com a Mei. No capítulo seguinte, eles se reúnem para jogar um Battle Royale. E nisso, Debbie fica jogando através de um portátil enquanto Rokurou joga pelo seu console e Shadow apenas observa os dois, o que deixa Rokurou confuso. Mas ela mostra que trouxe seu Note para jogar também. Só que ela ainda não entendeu bem o porquê eles iriam jogar um Battle Royale. Rokurou explica que Debbie o viu jogando e começou a fazer birra. Ele explica que isso é um jogo cooperativo, tentando ver se Debbie entendia como funcionava, e ela menciona apenas que se ela não ficar em primeiro lugar, ela iria exterminar a humanidade. Ou seja, estamos condenados. Rokurou nota a importância da vitória nessa partida e tenta passar as informações básicas para Debbie poder cair em um local bom no cenário. Nisso ele manda ela sair do avião para iniciarem a partida. Rokurou saiu do avião e conseguiu pousar tranquilamente, já a Debbie bem. Não bastasse ela não abrir o paraquedas e com isso ela ficar em estado de quase morte precisando ser recuperada por um aliado, ela ainda caiu próximo dos inimigos, pois ela confundiu o char do Rokurou com o de um inimigo. Só que Rokurou acabou não estando tão melhor também, visto que ele estava perto de um inimigo. Com isso ele tenta procurar alguma arma para poder não ser morto logo de cara, até que os inimigos levam um headshot e caem. Isso porque Shadow já estava preparada para isso e se livrou dos inimigos. Enquanto Rokurou recupera a Debbie, Shadow serve de apoio se livrando dos inimigos e depois que finalmente se recupera, Debbie sai correndo feito uma doida sem rumo, o que preocupa Rokurou. O resultado não poderia ser outro, ela fica em estado de quase morte de novo, tendo que ser resgatada pelo Rokurou. Com a ajuda de Shadow, eles evitam outra derrota por culpa da Debbie e Rokurou tenta ver se dessa vez ela entendeu. Debbie demonstra que entendeu, mostrando que coletou vários kits médicos, mas Rokurou diz que não precisam de tantos. Shadow lembra que eles devem seguir para o local seguro, pois com o tempo a área de combate seria reduzida e nisso precisam de um carro para irem logo para uma área mais segura. E nisso Debbie se coloca no capô do carro, o que faz Rokurou perder a cabeça com ela, mandando ela tentar levar mais a sério. Debbie diz que gostaria de poder ser mais ativa na batalha, e Rokurou pergunta o que ela tinha no inventário. E, como era de se imaginar, nada de realmente útil na mão dela. Debbie tinha uma panela, que não é uma arma, um taco que só servia para corpo a corpo e vários galões de gasolina. Nisso eles explicam que o plano seria se esconder no início da batalha, pois é assim que deveriam jogar o jogo. O resumo da partida foi: enquanto Debbie não parava de fazer merda, tipo tentar ver o que uma granada fazia, Shadow conseguia carregar a equipe com suas habilidades e isso manteve eles vivos até perto do final, onde só haviam 6 jogadores. Shadow menciona que estava sem munição e Rokurou estava acabado depois de ficar tendo que cuidar da Debbie. E o resultado até o momento é de Shadow com 15 mortes e 0 derrotas, Rokurou com 2 mortes e 1 derrota, e a Debbie com 0 mortes e 17 derrotas. O grupo percebe que a posição dos inimigos é bem mais vantajosa e que estavam ficando sem tempo. Nisso o melhor seria usar uma granada, mas Debbie menciona que tem uma ideia. O plano dela é usar o carro para poder atacar, só que os dois já avisam que isso seria impossível. Debbie acredita que não precisa ficar pensando em possibilidades, pois ela é a Strongest Demon, e nisso ela pega o carro e só sai avançando contra os inimigos. Rokurou tenta impedi-la, mas Shadow nota algo e manda ela avançar. Shadow lembra que a munição restante não seria o suficiente para vencerem, mas poderiam tentar improvisar uma granada usando a gasolina que a Debbie havia guardado. Nisso ela começa a atirar no carro para explodir ele junto dos inimigos. Shadow explode o carro com os inimigos e Debbie, mas nisso eles saúdam a coragem e força da Debbie em se sacrificar para vencerem a partida, apesar de ela não entender bem o que houve. O capítulo seguinte começa com Arui treinando com Debbie ao estilo Goku vs Bills no Battle of Gods. O negócio é tão igual que a Debbie acaba com a luta dando um peteleco na testa da Arui enquanto Rokurou apenas fica observando as duas treinando. Depois de um tempo, as duas fazem uma pausa, onde Arui vai se hidratar completamente exausta. Rokurou pergunta o que houve para Arui pedir que ele ajudasse a pedir para a Debbie lutar contra ela, e Arui explica que ela decidiu isso porque gostaria de treinar defesa pessoal. Acontece que ela tem desejo de seguir carreira como jogadora de softball, e para isso ela pretendia estudar na Universidade de Tóquio,
Porém, seu pai super protetor começou a reclamar dessa ideia, pois ele acredita que não é muito seguro uma garota vivendo sozinha em uma cidade grande. Por isso, ela decide que irá se tornar tão forte que ela possa ser reconhecida pela Debbie e com isso ter força para convencer o seu pai. Apesar do Rokurou falar que não precisava chegar a tanto, ela menciona que sempre teriam vários motivos para os pais recusarem os pedidos dos filhos, e que eles teriam que estar preparados para isso, caso deseje viver sua vida. Nisso, ela chama Debbie para voltarem a lutar. Rokurou pede para que ela tente descansar um pouco mais, só que Rui não quer descansar, pois ela diz não estar cansada, e nisso Debbie se anima para lutar e as duas recomeçam a luta. Nesse momento, Rui consegue concentrar sua energia por um momento, mas foi em vão, pois Debbie desviou do ataque. Rui cai no chão e Rokurou tenta mandar elas pararem essa luta, pois a Rui estava se esforçando demais e Debbie estava pegando muito pesado. Mas Debbie avisa que já estava se controlando até demais, pois se ela lutasse a sério mesmo, poderia acabar explodindo ela com um único toque, e nisso temos uma JoJo reference. Rui pede para que Rokurou deixe ela continuar a lutar, para que ela possa seguir em frente. Nisso ela se lembra de escrever seu desejo de seguir carreira profissional de softball em um exercício. O problema é que o sensei tenta convencê-la a ter um sonho mais realista. Rokurou pede para ela se acalmar, enquanto Debbie diz que ela tem que recuperar o fôlego e voltar para a luta, o que deixa Rokurou irritado. Debbie explica que a ideia dela é que, como o desejo seria poder seguir em frente, então o melhor é se esforçar ao máximo, até não conseguir mais se aguentar de pé. Com isso, Debbie menciona que Rui poderia vir com tudo, pois ela não iria desviar. Debbie fica provocando Rui, dizendo que os ataques de uma garotinha como ela não iria afetá-la. Nisso ela manda Rui continuar seguindo em frente, se é o que ela realmente deseja, e com isso, Rui consegue concentrar a energia em seu punho. Debbie nota o que estava acontecendo e consegue evitar o soco extremamente carregado que dispara uma rajada de energia potente. Debbie segura o golpe da Rui com seu braço envolvido em energia, reconhecendo a evolução da Rui. Nisso, Rui fica contente, agradecendo a ajuda da Debbie. Ela diz que Debbie a fez entender que deveria parar de ficar só pensando nessas coisas, e apenas fazer o que realmente deseja. Debbie sorri, pedindo que ela calhe a boca do pai dela com aquele soco, já dizendo que se pudesse fazer algo parecido, poderia fazer ele acabar com um buraco na barriga, o que deixou o Rokurou revoltado. No outro dia, Rokurou acaba saindo para uma viagem de férias de verão com as garotas demônio. Debbie ainda menciona que seria bom se a Temari e a Rui pudessem ter ido também. Ela pergunta ao Rokurou o que ele achou do biquíni dela, dizendo que estava se expondo bastante, esperando que Rokurou gostasse. Debbie menciona que ela sempre se expõe tanto assim mesmo, mas ela começa a reclamar pois ela estava desesperada para conseguir pontos com ele. Afinal, a quantidade de respeito nesse grupo estava complicado para ela aguentar. Ainda mais quando lembramos que temos a Shadow agora, que carai, como diz a própria Elle, isso é uma arma letal. Mas Rokurou já adianta que como eles estão em um rio, não tinha necessidade de um biquíni, mas como Reizo parecia muito animada com os biquínis, ele preferiu não contradizer ela. Debbie ainda reclama das montanhas, dizendo que ela gosta mais do mar do que de montanhas, provavelmente por culpa de sua última experiência nas montanhas. Mas Diablo menciona que como eles estão nas montanhas, devem aproveitar bastante por lá, vendo os animais, como os cervos e ursos. Nisso, Rokurou diz que iriam começar sua diversão no rio, onde a Debbie coloca os pés no rio ficando encantada com a água cristalina. As garotas começam a se divertir na água e Debbie se deita na água enquanto continua dizendo que prefere o mar. Mas nisso, Rokurou lembra de algo. Mei surge mostrando que estava fazendo um churrasco, o que deixa Debbie preocupada. Ela fica surpresa em vê-la por lá e Mei explica que isso poderia render mais uma página para seu livro de momentos da Debbie. Mei entrega um espeto de carne bem saboroso para Rokurou e Reizo, dizendo que estava pronto, e nisso anima a Debbie que pede um espeto para Mei, e nisso ela entrega um espeto de repolho. Debbie se irrita e nisso ela também reclama, pois ela também recebeu um espeto de repolho. Mei explica que isso era para compensar todos os vegetais que elas deixaram de comer na semana passada, e que elas não receberiam carne até comer esses espetos. Debbie reclama com ela, dizendo que não vai comer esses repolhos, pelo menos até a Mei ativar seu poder de ver as fraquezas delas e os dois comerem tudo com bastante gosto e nem um pouco preocupadas, e claramente não renderia fotos de sofrimento para a Mei. Depois de finalmente conseguir comer carne, Debbie não parece exatamente animada, mas Rokurou a elogia por ter conseguido se esforçar tanto. Reizo avisa que poderiam aproveitar o churrasco para assar peixe, e nisso Debbie decide tentar pegar um peixe enquanto Reizo avisa que ela precisaria passar repelente de insetos. Com isso, as garotas voltam a aproveitar as férias do seu jeito, com a Debbie e Elle brincando na água, Shadow jogando no celular, Diablo comendo marshmallow. Depois de brincar tanto, Debbie começa a descansar sobre uma pedra toda animada pela diversão. Mas disso já dá pra imaginar a merda rolando. Só que não é bem isso.
ela só foi completamente devorada por mosquitos de tanta picada. Ela explica que ficou dormindo na pedra e acabou acordando se coçando das picadas, enquanto ouvia os mosquitos se reunindo em volta dela. Isso ainda piorou quando Debbie saiu correndo tentando fugir dos mosquitos e acabou atraindo o resto dos insetos da montanha. Quer dizer, isso e uma cobra que sei lá de onde veio. Debbie acredita que iria se recuperar em breve, enquanto continua dizendo preferir o mar. Naquela noite, Debbie e Rokurou começam a discutir, pois Debbie diz que poderia ir até o banheiro sozinha. Mas Rokurou diz que ela era tão covarde que não conseguiria. Reizo e Diablo tentam dar opções para que ela possa ir sem problema, mas ela ignora. Debbie reclama porque sente que eles estão a tratando como uma criança de 5 anos. Mas ela ainda menciona que chutou 2 anos a mais, enquanto Shadow se segura para não rir. Rokurou reclama por ela ser muito teimosa, enquanto Debbie pergunta se ele realmente acredita que ela não passa de uma covarde. Nisso os dois se irritam mais ainda e voltam a brigar, enquanto Diablo tenta acalmar os dois. Debbie segue andando pela floresta reclamando do grupo, principalmente do Rokurou, por estarem subestimando ela. Afinal, não teria como ela ter problemas, já que não tinha nada assustador por lá, né? Ou quase, né? Um grupo de garotos segue na floresta e acaba assustando a Debbie. Um deles menciona que encontraram uma garota e ele se aproxima da Debbie, curioso sobre os chifres dela, perguntando se era um cosplay. Os garotos começam a dar em cima da Debbie, tentando chamar para ir com eles. Mas Debbie, claramente sendo a Debbie, já imagina que não tem por que perder tempo com esse trio de patetas. Mas no que ela pensa em se levantar, ela sente que estava relaxando demais. Para evitar algum tipo de acidente, Debbie se sente obrigada a ficar sentada e diz que não consegue se levantar. Mas nisso o líder do grupo se aproxima dela e a convida para irem para o carro dele, enquanto Debbie já nota que ele estava tentando se aproximar demais dela. Apesar de ela reclamar de todas as formas possíveis, já que não conseguia se mexer de fato, ela não consegue afastá-lo até que Rokurou surge e manda eles se afastarem dela. Mesmo o Rokurou querendo parecer corajoso, ele já começa a se encolher quando os caras perguntam quem ele é. Debbie pergunta o que ele fazia por lá e Rokurou explica que ficou preocupado e a seguiu para ter certeza que ela não iria se perder. O sujeito pergunta se o Rokurou seria o namorado dela e ele já sai reclamando pra caramba. Aquele comentário básico de garoto tsundere que não admite que se preocupa com a garota. Mas isso faz o sujeito dizer que eles poderiam ser amigos, já colocando a mão no ombro do Rokurou, que apenas rejeita ele. Rokurou encara o sujeito sério, dizendo que não estava do lado deles, o que deixa Debbie corada. Mas isso faz o sujeito acertar um soco no Rokurou, o que deixa Debbie preocupada. O garoto reclama com o Rokurou, dizendo que eles têm a mesma idade, nenhum deles tem namorada, enquanto o Rokurou estava lá com a Debbie. Mas nesse momento, o sensor aranha do Rokurou começa a avisá-lo do perigo e ele manda que os caras fujam de lá o quanto antes. O que deixa o cara confuso, achando que o Rokurou estava tentando deixar a Debbie escapar. O que ele não percebeu é que o Rokurou estava tentando proteger eles dela, na verdade. Dela e de sua fúria incontrolável por terem encostado no Rokurou. Debbie se prepara para acabar com todos, mas Rokurou tenta impedi-la e no caminho de volta, Debbie se arrepende de não ouvi-lo e diz que irá ouvir tudo o que ele diz daqui pra frente. Mas não por ter ficado com medo dos caras, mas sim por se sentir culpada do Rokurou ter levado um soco. Sim, ela ficou toda chorona porque o Rokurou foi atacado tentando ajudá-la. Ao mesmo tempo, o grupo que conseguiu sair vivo começou a contar a história de uma garota demônio de 4 olhos que caminhava pelas montanhas. Perto do fim dessa viagem de férias, o grupo se reúne em volta de uma fogueira para contarem histórias profundas. Rokurou menciona que a fogueira poderia ser assustadora, mas nisso ela começa a provocar a Debbie dizendo que não teria como ter uma história sobre as preocupações da Debbie. Isso irrita a Debbie, que decide ser a primeira a contar. Nisso ela menciona que, por ser a Strongest Demon, ela perdeu a conta de quantos demônios ela já derrotou. Debbie fica lembrando das várias vezes que venceu suas lutas e sentia isso sendo uma vitória vazia, acreditando que poderia ser um erro, o que faz Rokurou imaginar que poderia ser uma história profunda sobre essa vida de lutas que a Debbie seguia. Pelo menos até ela dizer que conseguiu contar que derrotou 1000 inimigos, pois ela poderia se gabar disso, o que acaba com o peso da história. Todos eles encaram ela decepcionados com a história, e Debbie se impressiona com eles conseguindo lidar com isso. A seguinte é a Diablo. Ela menciona que possuía preocupações sobre seu posto, pois sua família gera comandantes da ordem por gerações, imaginando se ela estaria conseguindo cumprir com suas responsabilidades, o que impressiona Rokurou. O que complica é que ela diz que se preocupa com o que Papam e Mamá pensavam sobre o que ela fazia. Mamá continuava tratando como uma criança, enquanto ela sente falta dos avós dela.
Acaba que a história dela até é bem profunda, se você ignorar os nomes fofos que ela dá pra tudo, incluindo sua espada Furachan. Shadow e Reizo elogiam a força da Diablo, enaltecendo a dificuldade de ser a comandante da Ordem dos Cavaleiros. Nisso, a seguinte seria a Reizo, mas ela diz que não teria uma preocupação, porque a história dela é um segredo, o que irrita a Debbie, tentando fazer ela contar logo. Como a Debbie tenta forçar muito a Reizo, ela perde a cabeça dizendo que se começasse a contar sua história, ela não saberia bem o que poderia acontecer, e Rokurou pede para Debbie deixar isso para lá, enquanto pergunta para Shadow se ela teria alguma preocupação e Shadow diz que não era grandes coisas. Ela começa com sua história, dizendo que esteve vivendo escondida por muito tempo, o que faz Rokurou imaginar que vai ser a história mais profunda de todas, visto que ela viveu escondida nas sombras da Debbie. Mas ela já começa uma conversa sobre Splatoon, e Rokurou se anima por estar esperando o próximo lançamento do jogo, o que desanima a Debbie. Elle se sente animada vendo que todas as preocupações são fracas e pensa que a sua seria a melhor. Ela pretende contar uma história em que não há possibilidade de existir uma amizade entre homens e mulheres. Ela imagina que assim poderia fazer Rokurou sentir amor por ela, mas ao encarar a Debbie, ela fica com medo de continuar a história. Nisso, ela muda sua história para dizer que se pergunta o como os seios da Diablo são tão grandes. Isso deixa a Diablo envergonhada enquanto Debbie parecia entender o lado dela, enquanto ela se enfurece mais ainda com ela. Tentando ignorar isso tudo, Reizo pergunta se o Rokurou teria alguma preocupação. Rokurou menciona que sua preocupação é sobre seu futuro. Isso porque Diablo já perguntou sobre isso e ainda viu Arui decidida a seguir seu sonho. Nisso ele se lembra que já estava no segundo ano do colegial e ainda não tinha um desejo exato do que quer para o futuro, como fazer uma faculdade ou arranjar um emprego, e percebe que ele não entende bem o que ele poderia desejar. Por isso, ele deseja primeiro descobrir o que ele realmente quer para seu futuro. Com isso, ele pode ter várias experiências. Ele acredita que seria uma preocupação boba, mas todas as garotas o encorajam a ir com calma e se decidir melhor quando tiver certeza. Mas Debbie o encara preocupada. Isso porque finalmente ela entende que Rokurou não estaria lá para sempre com ela. A algum momento, ele deixaria de ser um colegial e não poderia mais ficar brincando com ela, e nisso ela imagina o que deveria fazer depois que ele partisse. Os dois se encaram e Debbie fica muito corada por culpa de seus pensamentos, mas diz que não foi nada enquanto Diablo nota que havia algo errado com sua amiga. E assim acabam as férias de verão do segundo ano do Rokurou. No outro dia, Rokurou explica para Debbie que o desafio desse dia seria jogar um planador feito à mão. Apesar da Temari estar bem animada, Debbie está muito deprimida. Rokurou imagina que novamente ela acabou sendo pega pela depressão pós-verão, mas ela diz que não era bem o caso. Debbie estava preocupada pelo Rokurou pensando sobre seu futuro, imaginando que, algum dia, os seus desafios iriam acabar. Nisso, ela meio que não presta atenção enquanto Rokurou explica as regras do jogo. O desafio, no caso, seria jogar o planador e ver quem conseguiria fazer ele chegar mais longe. Rokurou se impressionou um pouco com a reação dela, imaginando que a Debbie iria só tentar jogar o planador e fazê-lo cair com tudo no chão. Rokurou vai todo animado, enquanto Debbie parecia completamente entediada, e nisso ela consegue fazer o planador literalmente alçar voo. Ninguém consegue acreditar naquilo, e nem percebem o planador do Rokurou caindo no chão. Isso porque ele fica mais preocupado com o fato de finalmente ter perdido uma partida contra a Debbie. Isso a deixa bem animada, enquanto comemora com a Temari. Mas no que ela tenta se vangloriar para o Rokurou, ele estava completamente desolado pela derrota, se desculpando com a Temari. Debbie se impressiona com o quanto ele estava afetado pela derrota. Mas quando Temari deixa escapar que a humanidade seria extinta, Debbie finalmente se lembra que seus desafios eram feitos colocando o futuro da humanidade em jogo. Como a Debbie claramente não quer que esses desafios acabem, ela pensa em desistir, mas não poderia fazer isso por ser a Strongest Demon. E nisso ela tem a ideia de dizer que poderiam fazer um melhor de 3, o que anima o Rokurou. Ela fica bem animada, imaginando que estava sendo um demônio bem gentil. Mas o problema é que o planador do Rokurou estava quebrado, e ele não sabia onde poderiam comprar outros, o que deixa Debbie sem saída. Debbie nota que poderia apenas dizer que era tudo uma brincadeira, essa história de acabar com a humanidade. Mas ela sabe que não poderia fazer isso. Além de ela ser muito orgulhosa, Debbie sente que seria muito injusto com o Rokurou, que sempre se esforçou para ajudá-las quando precisava. Ela fica completamente revoltada consigo mesma, pelo fato de que tudo o que ela passou iria acabar daquele jeito. Lembrando que ela sempre deu seu melhor, para acabar vencendo exatamente em um momento que ela não estava levando tão a sério e ainda estava com medo de tudo acabar.
Debbie encara o Rokurou entendendo que não teria outra chance e pede desculpas para ele e Temari. Até que eles escutam um barulho estranho. O barulho era do planador da Debbie voltando e, com toda a calma, pousa na frente deles. O grupo entende que o vento deve ter feito ele voltar e pousar exatamente onde ela havia jogado. Isso resulta na derrota da Debbie, afinal, a ideia era chegar o mais longe possível e o planador da Debbie praticamente não saiu do lugar, já que ele pousou no mesmo lugar. Os três caem no chão ajoelhados chorando de alívio. Debbie reclama com o Rokurou perguntando como que ele quase perdeu esse desafio e diz que ela pretende viver a vida dela ao máximo, pedindo que ele não se preocupe com o futuro e apenas aproveite os jogos, o que deixa o Rokurou confuso. No outro dia, Debbie se irrita com o Rokurou, pois ele não planejou nenhum desafio ainda, afinal, ele ainda estava muito preocupado com o resultado do último jogo. Nisso, ela pergunta qual seria a ideia dele dessa vez, e Rokurou pergunta se não teria algum brinquedo que ela gostaria de brincar. E nisso, algo chama a atenção dela. No caso, era um brinquedo em forma de panda. Mas Rokurou tenta perguntar o que houve, e a Debbie só tenta mudar de assunto. Mas Debbie não consegue deixar de encarar o brinquedo, imaginando o quanto deve ser divertido brincar com ele. O problema é que ela sabe que aquilo é um brinquedo para crianças, e não consegue dizer que está querendo brincar com ele. Debbie imagina que não tem como ela ir brincar sem passar vergonha. Mas como não teria nenhum desafio no dia, ela acredita que poderia aproveitar esse dia. Nisso, ela diz que iria querer acabar com esse desafio dela de uma vez por todas e finge que estava percebendo só agora o panda. Ela diz que poderiam fazer seu desafio com o panda, mesmo que ela não tenha nenhum interesse em brincar com ele. Lógico. Debbie fica bem animada por ter sido bem natural em fingir que não estava interessada, mas Rokurou avisa que esse brinquedo não poderia ser usado por duas pessoas, então não daria certo. Vendo que seu plano não estava dando certo e que Rokurou imagina que seria uma boa ideia ela só ir embora, Debbie diz que tem como ter um desafio. Tudo que eles precisavam fazer é ver qual deles conseguiria balançar mais no período de 30 minutos. O problema é que Rokurou menciona que ele não pretende brincar com o panda, principalmente porque poderiam acabar quebrando por ser um brinquedo de criança, e ele ainda termina dizendo que seria bem vergonhoso uma garota demônio de 27 anos brincando com ele. Debbie tenta fingir que não sabia que era para crianças e Rokurou se pergunta se ela estava interessada em brincar com o panda, mas nisso, Debbie perde a cabeça e grita com Rokurou de tanta vergonha para admitir que ele estava certo. O que faz Rokurou só não insistir nessa conversa, só que Debbie começa a ficar preocupada que o tempo está passando. Vendo que a chance dela de poder brincar com o panda estava fugindo pelos seus dedos, ela decide pedir ao Rokurou comprar um suco de uva. Mas ele diz que não teria como, pois não tinha nenhuma máquina de vendas perto e ir até o mercado seria muito longe. Mas Debbie começa a fazer birra e se jogar no chão. Rokurou desiste de conversar e só pede para que a Debbie se comporte enquanto ele não estiver por perto. Debbie diz que vai ser uma boa garota e quando ele se afasta, Debbie sai correndo e pula em cima do panda. Com isso, finalmente Debbie consegue brincar com o panda toda animada, se divertindo bastante. Ela começa a se perguntar o porquê esse movimento é tão divertido. Mas ela não se importa mais, seja com os motivos ou até com a vergonha. Ela só se importa em ser feliz brincando com o panda. Pelo menos até perceber que o Rokurou já voltou com o suco dela e acaba travando parada em cima do panda. Rokurou explica que ele conseguiu voltar mais rápido porque inaugurou uma máquina de vendas perto daquele lugar. E nisso ele pergunta se esse era o verdadeiro desejo dela. Debbie sai do brinquedo bem devagar enquanto admite que era exatamente seu desejo. No outro dia, Rokurou tenta falar com a Debbie qual seria o desafio daquele dia, mas Debbie fica mexendo no celular. Ele pergunta se ela não estava passando muito tempo com o celular. Só que nesse momento surge a Shadow dizendo que a Debbie estava jogando um social game. Ou seja, basicamente um jogo que visa a interação entre os jogadores como os MMO ou jogos de redes sociais. Ela explica que costumava jogar às vezes, mas quando Debbie viu, acabou se interessando e nisso Shadow implora que Rokurou a ajude a tirar Debbie dessa vida antes que seja tarde demais. Nisso Debbie se irrita com um Goblin traidor surgindo, dizendo que ficaria contente se não acabasse vendo milhares dele aparecendo o tempo todo. Com isso ela só diz aquela frase de jogadores online que muitos sentem medo de falar: vou precisar pagar. De novo. Sim, de novo. Shadow explica que Debbie começou faz cerca de uma semana. Rokurou pergunta o quanto que ela gastou e ela levanta um dedo. Rokurou imagina que ela quer dizer que gastou 10.000 ienes, o que seria equivalente a quase 400 reais. Mas Shadow começa a balançar a cabeça e Rokurou entende que seria mais, tipo uns 100 mil, mas também não. Até que ele entende que foram 1 milhão.
Quer ter uma noção do quanto isso foi absurdo? Só pega a conta que eu acabei de falar e acrescenta mais 2 zeros no final. Rokurou se desespera na hora e tenta parar a Debbie antes que ela fique devendo até a alma para esse jogo. Ainda mais que ela é desempregada. Debbie começa a dizer que pretendia começar a trabalhar para poder pagar seus jogos, o que faz Rokurou lembrar que a fonte dessa grana toda era sua família. Mas apesar disso, ele pergunta que raios de jogo é esse que faz uma pessoa gastar 1 milhão de ienes em uma semana. Debbie explica que o jogo se chama Hellgokudo. Nesse jogo você controla um gangster demônio que começa a subir na hierarquia da máfia. Ela diz que descobriu o jogo através de propagandas e ficou viciada. Nisso ela mostra como seria o jogo e o desafio seria um puzzle onde tem que arrumar os símbolos de forma certa. Ela explica que os personagens do jogo podem ser adquiridos através de gacha, e que ela estava interessada em uma personagem chamada Balbarum, a rainha bruxa sedutora, mas vivia recebendo o Goblin traidor, que ela não queria, pois sempre gastavam seu dinheiro sem sua permissão. Rokurou nota que ela continuar jogando um gacha sem controle e nem emprego não seria confiável e pede para que ela entregue o celular. Até porque gastar 1 milhão já é nível preciso urgentemente de ajuda. Mas Debbie o ataca com sua cauda e o imobiliza. Debbie explica que precisa muito ir logo, pois caso ela perca o banner dessa personagem, ela jamais irá consegui-la. Só que Shadow avisa que isso não era bem verdade, pois sempre haviam os reruns dos banners, fora que a cada 3 meses iria surgir outro banner melhor. Isso parece levemente familiar. Debbie menciona que já havia rodado o banner 30 vezes só naquele dia, imaginando que Balbarum estava perto de vir. Shadow menciona que, pelas contas dela, a chance de pegar o personagem limitado era de 100%, e, enquanto Rokurou se desespera pedindo para ela parar de ficar rodando o gacha, Debbie diz que não vai parar de rodar o gacha enquanto aperta o botão para os 10 rolls. Só que o máximo que ela ganha são goblins, o que faz até o Rokurou, que não joga esse jogo, perceber que aquilo foi um grande flop. Mas Debbie acredita que isso só foi diferente, e decide que iria querer rodar mais 10 rolls, enquanto Rokurou se desespera pedindo para que ela pare logo, pois é o que a empresa estava querendo. Nisso ela consegue mais um set de goblins, até com alguns diferentes. Debbie começa a perder a cabeça tentando conseguir a Balbarum, ficando maluca por ela ter a mesma porcentagem de chances que o infeliz do Goblin Traidor versão SSS. Ainda tem uma nota que eles explicam que o jogo tem uma mecânica onde pode fundir os personagens para ficar mais forte. Nisso ela pode juntar até 5 personagens iguais para conseguir a força máxima. Debbie tenta acalmar o Rokurou dizendo que ela não é tão burra, pois ela sabe que tem o Pity. Shadow explica que ela estava falando sobre a regra que, após rodar uma certa quantidade de vezes, ela adquire o personagem limitado como uma forma de alívio. Ela menciona que o Pity seria de 30 rolls, ou seja, nos próximos 10, ela alcançaria o Pity. Debbie diz que, apesar de não ter mais um limite na situação dela, Debbie deseja rodar apenas mais 10 vezes, o que alivia Rokurou, mas Shadow parecia saber onde se iria parar. Acontece que a regra, na verdade, permite que ela ganhe um personagem limitado, mas qual vai vir é aleatório. Para resumir, é um banner de 50-50 permanente. Rokurou percebe que isso poderia dar problema de novo e tenta ver se ela não teria uma forma de confirmar que iria vir a Balbarum. Debbie se irrita vendo que ele estava notando que era tudo questão de sorte e diz que apenas assim poderia decidir quem seria o melhor demônio e volta a rodar. Adivinha só o que aconteceu? Com mais um Goblin, Debbie simplesmente fica depressiva falando coisas sem sentido. Pelo menos até ela decidir que iria gastar mais 100 mil ienes para conseguir a Balbarum. Nisso, Shadow entra em desespero e começa a mexer no seu celular. Shadow diz que teve que apelar para seu último recurso, já pedindo desculpas para Debbie. Isso porque seu último recurso era chamar a Mei, o que deixa Debbie desesperada pelo quanto ela gastou. No outro dia, Mei surge na casa do Rokurou, que ainda estava preocupado com a Debbie, pois desde que a Mei veio buscá-la por culpa da dívida de 1 milhão, ele não viu ela mais. Ele decide perguntar a Mei o que aconteceu com a Debbie, e Mei explica que fez ela trabalhar para pagar sua dívida, e Rokurou pergunta se seria um trabalho difícil. Ele fica com medo de imaginar o que seria o tal trabalho, já pensando que fizeram ela se prostituir para pagar a sua dívida. Mas Mei diz que os preparativos da Debbie estavam acabando, e que ela iria precisar treinar com alguém e pede para Rokurou ser o parceiro dela. Quando fica resolvido, Mei chama a Debbie para a casa dele, e eu não sabia o quanto eu precisava de uma Debbie Maid.
May explica que seria óbvio esse trabalho, porque ela gastou o dinheiro da família dela sem permissão. Mas nisso, May já explica que o pedido foi entregue para ela pelo marido dela. Por isso, May estipula a regra que ou a Debbie paga a dívida dela, ou então ela seria convidada a se retirar da mansão da família. Rokurou demonstra que não fazia ideia de qual seria o trabalho que ele achava que ela teria. Nisso, May explica que o plano é que a Debbie fosse sua subordinada servindo como a empregada do Rokurou. Mas vendo que ele tinha pensado algo pior, ela decide tentar ver o que ele tinha pensado. Debbie menciona que esperava que seria algo pior vindo da May, e Rokurou diz estar aliviado por ter sido apenas isso. Nisso, May manda que a Debbie cuide do Rokurou. May explica que precisaria receber o Rokurou e nisso ela explica que isso é o básico de uma empregada. Só que ela já começa a enfeitar, dizendo que a Debbie tem que terminar todas as suas frases com nhan e fazendo as patinhas de gato, o que deixa a Debbie ainda mais envergonhada. May já começa a pressionar a Debbie para ir logo e, vendo que não tinha outra opção, ela apenas aceita e realmente eu precisava dessa cena da Debbie recebendo o seu mestre, tanto quanto a May. Com isso, May já manda a Debbie entregar um omurice e desenhar algo com ketchup. Ela pergunta o que o Rokurou gostaria que ela desenhasse e ele pede um gatinho. Debbie começa a desenhar no puro ódio, mas May explica que ela teria que ser fofa mesmo desenhando. Nisso, ela entrega uma notinha com o texto que a Debbie deveria dizer, o que faz ela quase acabar com a casa do Rokurou só pelo ódio acumulado. Debbie conseguiu desenhar o gato, ou quase, e nisso rende ainda mais fotos para May. Com isso ela já começa a gritar com o Rokurou para que ele coma logo o omurice. Mas Rokurou pergunta como ele poderia comer omurice plenas 3:30 da tarde, e nisso May a chama de canto. Ela manda que Debbie diga que irá lançar um feitiço para fazer a comida mais gostosa, Moe Moe Kyun. May explica que isso é comum entre as maids e Debbie se enfurece com ela dizendo que não teria como ela fazer algo que ela nunca viu. Nisso ela manda May mostrar para ela primeiro, pois ela imagina que não teria como May fazer isso, por sempre parecer entediada. Mas ela se surpreende com May sendo bem fofa fazendo feitiço. Nisso ela pede para Debbie fazer também, mas ela não consegue por estar muito envergonhada. Até que May começa a provocá-la mexendo com seu orgulho. Debbie se irrita com ela, dizendo que iria mostrar para ela, mas quando ela tenta, Debbie fala tão baixo que não dá nem para ouvir. May manda ela falar mais alto e vai tentando ajustar até que ela pede para Debbie tentar fazer de uma forma que o seu marido ache fofo. Debbie fica completamente vermelha, mas consegue fazer o feitiço perfeitinho. Tão perfeito que a May decidiu tirar outra foto. E nisso ela pede que a Debbie faça The Marbles. O que diabos é um The Marbles? Pelo que é marcado, é uma habilidade da Debbie que cria uma esfera mágica condensada que apareceu no Omake do capítulo 45. Pois é, eu adoraria ter lido, mas não achei encanto nenhum. Então, se alguém souber onde tem, mesmo que seja em japonês, me digam que eu faço um extra depois só com esses extras que ficaram de fora desse vídeo. Voltando, May recebe a esfera dizendo ser um suprimento de poder mágico que poderia ser vendido por 1 milhão de ienes. Com isso, Debbie perde a cabeça ao saber que poderia ter resolvido isso de forma tão simples. Mas May explica que se fizesse isso, a Debbie não teria notado a gravidade de seus erros. May explica que a Debbie possui muitos defeitos, e isso é uma parte boa dela, mas que não poderia aceitar que ela tenha usado o dinheiro de sua família sem permissão. Nisso ela manda Debbie não fazer nada que possa fazer ela perder sua dignidade, o que faz Debbie entender a lição que a May queria ensiná-la, e se desculpa por achar que ela só estava tentando se divertir, apesar de que a May admite ter se divertido de fato. No final, tem uma nota do autor pedindo para não gastarem o dinheiro de sua família sem permissão.